Olá, meus amigos. Por sugestão, me pediram para que eu falasse sobre a revisão criminal. A revisão criminal conforme o Código de Processo Penal. Então, esse é o tema desse vídeo. A revisão criminal, o artigo 621 do Código de Processo Penal, ele trata a respeito sobre as hipóteses de revisão criminal, não é? A primeira delas, quando na hipótese que se trata de sentença condenatória contrária, eminentemente contrária ao texto expresso da lei penal ou da evidência dos autos. Ou seja, a questão, algo que houver qualquer indícios que houver sentença condenatória, no qual tratará a contrariedade ao texto expresso da lei, que foi contrário à lei, ou a evidência dos autos. Diz um exemplo, sai uma denúncia, mas a sentença saiu totalmente contrária à denúncia, no qual houve a pessoa sentenciada. A segunda hipótese, podemos destacar quando se dá sentença condenatória, a pessoa é condenada em fundados depoimentos, documentos, exames ou exames eminentemente falsos, documentos falsos, depoimentos e exames falsos. Obviamente, os depoimentos falsos, eles apenas são difíceis de se comprovar, óbvio, conforme dito. No entanto, se visto como a falsidade do documento, poderá ser alegado por meio de uma ação autônoma, chamada revisão criminal. Ou em situações de exames falsos, como, por exemplo, o exame do IML, né, que coloca como lesão corporal, no fim não houve qualquer tipo de indício de lesão corporal e havendo indícios de que este exame foi falsificado ou mesmo adulterado. Ou situações em que tais documentos são claramente falsos, devidamente comprovados também por meio de perícia. A perícia técnica vai comprovar que aquele documento é falso. E há também uma terceira hipótese, que após a sentença condenatória, veja bem, após a sentença do juiz, se descobrir, ou também do Egresso Tribunal de Justiça, ele não diz, ele diz sentença, que também poderia se estender em relação, a possibilidade de estender em relação também às decisões dos tribunais superiores. Uma sentença condenatória que se descobrirem provas novas da inocência do acusado ou de circunstâncias que determinem ou mesmo autorizem a diminuição especial da pena. A prova nova, ela pode realmente ser produzida no decorrer do processo de revisão criminal. Porém, a forma de ser produzida por meio de justificação criminal. Trata-se de medida preparatória para a propositura da ação de revisão criminal, no qual é competência do juízo do processo de conhecimento. O que pode ser dito em relação que se pode ser julgado, a pergunta que me fizeram, se pode ser julgado a revisão criminal. A competência ela é do tribunal no qual ocorreu o trânsito e julgado da decisão, desde que se tenha apreciado o objeto da revisão. Em havendo trânsito e julgado de primeiro grau, ou será competente o tribunal que julgar o recurso da apelação. O artigo 626 do Código de Processo Penal, ele traça algumas questões possíveis no caso de anulação de processo, a absolvição, desclassificação, né, no caso dos crimes de injúria, ou mesmo modificação da pena. Caberá indenização se comprovado chamado erro judiciário. Isso é interessante. Abre-se esta possibilidade que se faz a revisão criminal, a pessoa sendo inocente, e descubra-se por provas eminentemente falsas de que não poderia haver a condenação criminal. E essa pessoa foi segregada perante a sociedade. Ela foi presa
por um erro que ela não fez, por um crime que ela não cometeu no caso, e por um erro do Poder Judiciário, por não comprovar, por não analisar devidamente as provas no processo. Por vezes a prática possa acontecer muito, porque há situações em que nem sempre o Poder Judiciário está devidamente equipado o suficiente para buscar a real dimensão de um crime. Então, serve-se a finalidade da revisão criminal, ela tem por escopo, principalmente para remodular essa questão do aspecto do crime, dos elementos do crime, né? Esse é o aspecto material, de forma a trazer maior absorção no tocante à responsabilização do próprio Poder Judiciário. E é isso. Existem a questão da revisão criminal, em resumo, são 3 hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei penal. Aí esse ponto não sei se eu comentei, mas eu vou comentar agora. Vamos supor que lá na lei diz que matar alguém e a pessoa não matou e ela respondeu pelo crime do 121 do Código Penal. No entanto, aí deverá entrar com uma revisão criminal porque a pessoa não morreu. Descobriu-se posteriormente que a certidão de óbito, isso aconteceu de verdade, tá? Uma certidão de óbito era falsa e aí a pessoa sumiu do mapa. Descobriu-se que depois de 10 anos que a pessoa estava viva da Silva. Ela estava viva, obviamente. E aí tiraram os familiares do acusado, tirou foto dele, ele foi preso também e houve absolução, a inocência daquele que foi culpado por ter matado uma pessoa que estava viva. Então, apenas no caso foi lesão corporal, né? E não a tentativa de homicídio. Foi até uma questão de legítima defesa, que aqui até o tribunal do júri julgou, na verdade assim, pronunciou, né, a respeito e houve a condenação daquela pessoa. E posteriormente com a revisão criminal, ele trouxe a revisão criminal e voltou ao estado que se encontrava, estado quo-ante. A questão da evidência dos autos, obviamente, deve ser sempre analisada pelo advogado, e essa ação judicial, esqueci de até de mencionar, essa ação judicial somente pode ser feita por advogado ou mesmo defensoria pública, desde que seja pobre na forma da lei. O advogado particular ou defensoria pública podem ingressar nessa ação em prol da pessoa prejudicada. A questão da segunda hipótese que eu até falei, mencionei, no caso de fundar-se em depoimentos falsos, exames falsos ou documentos falsos. E quando, após a sentença, descobrirem novas provas da inocência do condenado, ou mesmo qualquer circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Que situações em que determine ou autorize a diminuição especial da pena? Situações em que, em vez de colocar ser um crime, poderia ser um crime diferente, que poderia se enquadrar melhor, e por conta dessa situação poderia haver a diminuição da pena, por conta até de primariedade e pelo absurdo de ter aumentado tanto a pena. Então, esses seriam esses requisitos. A questão da prova nova também pode ser, a questão de provas novas no processo também pode ser produzida. No entanto, poderia ser realizada a justificação criminal. Espero que vocês tenham entendido sobre o tema. É um tema interessante, gostei do comentário, o pedido, né, que pessoas que estavam assistindo o meu vídeo sobre reabilitação criminal. Agora eu estou tratando sobre revisão criminal, é um outro R, revisão criminal, que também é um tema novo para as pessoas que são leigas do assunto e aqueles que profissionais é bom também estar sabendo sobre este meio de ação autônoma na seara do processo penal. Espero que vocês tenham entendido sobre o tema. Eventuais dúvidas, críticas ou mesmo sugestões, eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo.